Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje vamos estar então meditando a respeito de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 3 até o versículo 16. Esse contexto fala do uso do véu. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do contexto histórico, mas antes vamos dizer assim. Tem gente que olha então e diz o seguinte: isso é algo que era somente para aquela cidade, naquele contexto. Outros dizem que Paulo está demonstrando nas palavras que ele fala aqui o quanto ele era, a maneira como ele via a mulher. E outros dizem que devemos guardar tal coisa, porque na verdade, isso que nós temos que guardar, ainda que não entendamos muito, é um mandamento de Deus e deve ser guardado ainda hoje. Outros dizem que a mulher ter o cabelo crescido, isso estaria colocado no lugar do véu então. E por isso que a mulher deve ter o cabelo crescido. Bom, meus queridos, a verdade é o seguinte. A cultura grega, né, como outras culturas do mundo antigo, mas a cultura grega em específico, falando aqui na cidade de Corinto, para os coríntios, que é a carta que o apóstolo Paulo está escrevendo, ele está escrevendo porque ele sabia que existia um problema em relação às mulheres dentro da igreja. Isso é certo. Tem um problema em relação às mulheres, depois vai ter um problema em relação à ceia, no mesmo capítulo. Primeiro ele vai tratar do problema em relação às mulheres. Qual é o problema? Bom, certamente as mulheres não estavam querendo usar o véu. E isso não partiu dos homens, isso certamente deve ter partido das mulheres. Por quê? Bom, a cultura grega, ela tinha então uma cultura, como já falamos antes, vamos revisar, ela é promíscua, ela tem ali, então, um culto a Apolo, onde se faz isso nas imediações de Corinto. Tem também um templo da deusa Afrodite com as suas muitas prostitutas sacerdotais, que certamente, em nome do amor, se entregavam à prostituição à cidade de Corinto, que era portuária, e passava muita gente por ali, muitos homens por ali. Então era um lugar promíscuo. E se diz, no contexto histórico, que as prostitutas, numa condição de vida rebelde, que hoje também é assim, né? Então elas afrontavam e elas não usavam um véu sobre sua cabeça, podendo até cortar o seu cabelo, demonstrando então que estavam livres e que elas poderiam ser reconhecidas por essa atitude. Enquanto que uma mulher honrada, num ambiente onde tinha tanta prostituição, ela certamente tinha, como costume antigo, não só dessa cidade, mas no mundo antigo, uma cobertura do véu sobre a cabeça, na qual tinha um testemunho que ela era uma mulher digna, que era uma mulher honrada, que era uma mulher que estava protegida debaixo da autoridade de um homem, seja ele o seu pai, mas principalmente a figura do seu marido, que ela estava submissa debaixo da autoridade do seu marido. Então, uma mulher que andasse coberta com véu na rua era uma mulher que ninguém deveria se aproximar dela, ou como se ela não existisse. Agora, uma mulher que andava lá com o seu cabelo aberto ou seu cabelo cortado, infringindo a norma da honradez, essa mulher, com toda certeza no contexto cultural e relacional da cidade, que está agora dentro da igreja, essa mulher, então, que não se cuidava nesse sentido, ela não tinha uma boa reputação. E a que usava o véu, ela tinha uma boa reputação, reputação essa que ela também protegia o nome do seu marido. Falando assim, meus queridos, a mulher, nesse contexto, ela também não tinha acesso, como a maioria das religiões, né? Existia especialmente uma religião, né, de mistérios, que era o gnosticismo. Então, muitos mistérios, e a mulher não tinha acesso a esses mistérios. E os homens, dentro da cultura de Corinto, consideravam as mulheres como inferiores, como grande parte do mundo antigo tinha a mulher num contexto, porque ela sempre foi inferior fisicamente, né? Então consideravam as mulheres como inferiores, no contexto que elas não participavam normalmente das questões religiosas,
ao ponto de estarem lá presentes e ter uma capacidade de se manifestar. Então, quando vem o cristianismo, e ele vem chegando a Corinto pela boca e pelo ministério apostólico do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo lança alguns preceitos e algumas tradições e ele quebra um paradigma, aonde então, na redenção, tanto o homem e a mulher, eles têm a mesma redenção. E a ponto que o apóstolo Paulo, em outro lugar no livro de Gálatas, ele chega a dizer que em Cristo Jesus não há homem e não há mulher. Todo mundo é um só. Então observe que aquele desprezo, aquela desvalorização que existe para com a mulher, ela é rompida pelo cristianismo. Jesus Cristo veio valorizar a mulher. Só que nesse contexto de valorização, quem sabe então, surgiu um primeiro movimento feminista, que nós podemos ter aqui noção na Escritura. As mulheres dentro da igreja queriam já não usar o véu. Bom, meus queridos, então o apóstolo Paulo, ele vem tratar do problema. E quando ele começa a tratar do problema, e existia problema pela posição das mulheres. Então observe o seguinte, quando a Bíblia fala que a mulher que ora ou profetiza dentro da igreja, ela está falando da oração, da adoração, está falando do profetizar, que tem dois cunhos. O dom da profecia e a profecia, que é ministrar a palavra. São as duas coisas. Então, é permitido a mulher orar e é permitido a mulher profetizar, ou seja, exercer a oração, a adoração, os dons espirituais e também ter uma palavra que pudesse ser falada, que é essa palavra profecia se entende nesses dois contextos. Então observe que diz assim, mas a mulher não pode fazer isso descoberta. Então, o apóstolo Paulo, a primeira parte que ele trata para poder abordar o assunto, ele fala do reino de Deus, da maneira como o reino está colocado. Como quem diz assim, olha, há o pai, há o filho, há o homem e há a mulher. Observe que eu já falei que há uma dependência, não falei disso, eu vou falar. Há uma dependência entre o homem e a mulher. A mulher, ela veio do homem, mas o homem hoje vem da mulher através do ventre. Então a palavra de Deus, no que diz respeito ao ser humano, homem e mulher, diante de Deus, há uma igualdade perfeita. Mas o que há uma defesa que não vai ser rompida são verdades espirituais. A primeira delas, uma é uma posição espiritual do reino e outra é uma posição da criação, no contexto a finalidade. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Olha só. Ele diz o seguinte, Cristo, ele está submisso ao seu cabeça, que é o Pai. E a mulher deve estar submissa ao seu cabeça, que é o homem. Então, meus queridos, numa posição de criação, no sentido da autoridade, essa questão de ser cabeça, existe uma palavra grega que está colocada ali que não é uma questão de governo, mas é uma questão de fonte. Então, seria assim, olha, o Pai é cabeça, é a fonte de Cristo. E Cristo é o cabeça, é a fonte do homem. E o homem é o cabeça, é a fonte da mulher. Então existe essa estrutura e ela não tem como ser quebrada. E isso precisa ser reconhecido. Então Cristo voluntariamente se submete ao Pai. Da mesma forma que a mulher deveria se submeter ao seu marido. Então, olha só, quando um homem está na presença de Deus e ele se cobre, ele está botando uma cobertura, mas na verdade a cobertura do homem é Cristo. Ele não tem que botar uma outra cobertura. Eu tenho certeza que falando isso você vai pensar assim, mas os judeus usam aquele negocinho em cima. Mas nesse tempo aqui os judeus não usavam isso. Essa ideia de usar essas coisinhas que são em cima, que eu até olhei o nome, mas não me lembro agora,
Isso nasceu lá no século III, no século IV. Dentre as muitas regras que foram colocadas dentro do Talmud. Lá no tempo de Paulo, eles não usavam, ainda que possa aparecer num filme. Então, na verdade, é desonroso para um homem usar uma cobertura. Porque a cobertura do homem é Cristo. Qual é a cobertura da mulher? O homem, o seu marido, o seu pai. Então, ele trata primeiramente de uma questão de submissão. Depois, ele vai tratar de uma questão de criação. Olha, o homem foi criado à glória de Deus. E, na verdade, o homem é a glória de Deus. E a mulher é a glória do homem. A mulher, quando ela foi criada com a finalidade de completar o homem. Há uma finalidade, há um fim. Qual foi a maneira que foi criada? Bom, por que o homem é a fonte? Porque se tirou um pedaço do homem para fazer a mulher. Então o homem é a fonte. E isso não tem como ser burlado. Isso não tem como. Então o apóstolo fala da questão da submissão, da questão da glória na criação. Ele vem falar que, na verdade, embora a mulher tenha sido criada por causa do homem, para completar o homem, ele diz que Deus, como já falei antes, colocou os dois numa mesma condição. Então, a mulher veio do homem, mas hoje o homem também vem da mulher. Então, há uma interdependência entre um e o outro, de forma que, no que diz respeito às questões da vida, em ser uma pessoa, seja homem ou mulher, diante de Deus são iguais. Mas nunca, jamais devemos perder a perspectiva que há funções diferentes. E as funções permanecem. Então, falando assim, por fim, ele vai tocar na questão da natureza. Tá? Falando e já trazendo um princípio importante, que tudo isso que está em jogo, no que diz respeito à dignidade e à honradez de uma mulher no contexto cultural e social, agora dentro de um contexto dentro da igreja, uma mulher deveria orar e profetizar na igreja, tendo o véu como cobertura. E o que seria esse véu? Esse véu seria, naquela época, na cultura, um símbolo de honra, de dignidade e de submissão no Senhor, aquilo que Deus instituiu, como também estando submissa ao seu marido. E observe, então, que com toda certeza, uma mulher chegar dentro da igreja sem véu era como que chamar a atenção dos homens, porque as pessoas iriam olhar para ela, porque aquilo é anormal na cultura dos coríntios. E, ao mesmo tempo, anormal, poderia ela, então, trazer uma pergunta: será ela uma mulher honrada? Será ela uma mulher de boa reputação? Será que poderia ela estar, então, será que aquele é o marido dela? Sabe, meus queridos, o princípio que está aqui em jogo muito mais é a questão em cima da honraria, da modéstia, da submissão, o contexto do véu. Porque se nós formos olhar, observe o seguinte: é necessário que uma mulher em Corinto usasse o véu? Sim. Por que Paulo não se referiu a esse assunto nas outras igrejas? Ele termina isso dizendo que nós não temos a maneira de ser contenciosos. Ou seja, um ensino que é dado é para ser obedecido. Mesmo porque esse ensino é um ensino, o ensino de uma igreja, como já vimos antes, ela sempre deve estar encaixada dentro da cultura. Que a minha liberdade não venha extravasar de ponto que eu venha a produzir percalços para a conversão ou para a edificação da conversão dos inconvertidos, né? Ou a destruição, a perturbação daqueles que estão dentro do corpo de Cristo. Então, o que está em jogo aqui? Está em jogo aqui uma questão cultural, aonde se afirma a honradez, a dignidade, também a vestimenta com modéstia, aonde uma mulher deveria, então, ter na cabeça um sinal, embora essa palavra ali está errada, né?
ela deveria ter uma autoridade sobre a cabeça, assim seria a maneira correta de falar. E essa autoridade sobre sua cabeça, então, uma mulher que estivesse com véu, ou seja, o véu da mulher é o símbolo da autoridade do seu marido, no que diz respeito ao marido em relação a ela. Mas o véu para ela é o símbolo da sua submissão ao seu marido e a submissão a Deus. Então, observe que existe uma visão que diz o seguinte, que a mulher, nessa condição, ela estaria, este véu na sua cabeça seria como se ela tivesse controle sobre si, tivesse autoridade sobre sua vida. É uma outra visão, e vou explicar por quê, falando dos anjos. Bom, há quem diga e interprete que esses anjos seriam anjos caídos, que é uma visão assim muito fora da casa, né? No meu ponto de vista. Por quê? Porque lá em Gênesis 6, né, há um entendimento, uma das versões que os filhos de Deus então olharam para as filhas dos homens e acharam elas atraentes, bonitas e tiveram filhos com elas. Como se esses filhos de Deus, com uma visão do Velho Testamento, quando fala assim, normalmente se refere a anjos. Tá? Então, nessa visão, que embora eu particularmente creia que isso foi o que aconteceu lá, essa é a minha perspectiva, né? Que não seriam os filhos de Sete, seriam então os filhos de Sete que tiveram relação com as filhas de Caim. Não, eu penso assim, mas não penso que um anjo mau estivesse no culto, pudesse ter uma atração pela mulher se ela tivesse sem véu. Bom, o que faria a diferença o véu? Né? Então, alguns acreditam que seria um anjo mau. Seriam anjos maus que pudessem, porque a mulher não está coberta com véu, ter algum acesso a alguma coisa em relação a ela. Certamente não. Esses anjos certamente são anjos bons, anjos de Deus. É perfeitamente aceitável a expressão que, no momento de um culto, os anjos estariam presentes como observadores ou até como adoradores, junto com o povo de Deus. Há quem defenda que, ouvindo as pregações e as coisas que acontecem, os mistérios que Deus revela, através também dos dons espirituais, que algumas coisas que ainda são segredos espirituais estariam sendo reveladas, ou os anjos viriam para poder aprender através daquilo que Deus revela pelo seu Espírito através da sua igreja. Bom, são visões, são colocações. Mas a grande questão, penso eu, naquilo que acredito, e que não é da minha própria cabeça, que eu aprendi, que na primeira criação, a mulher não guardou o seu lugar. E no momento que ela não guardou o seu lugar, querendo ser e resolver coisas que dizia respeito ao seu marido, ela acabou, então, pervertendo a primeira criação. E que os anjos, então, que estão presentes, eles não deveriam ver uma atitude de uma mulher que não tivesse controle, autoridade sobre sua própria cabeça. Então, aqui pegando aquela visão que falei antes. Mas como também se encaixa na primeira visão. Uma mulher, então, ela pode orar, ela pode profetizar, e esse profetizar seria exercer até mesmo o dom de profecia ou ministrar uma palavra, desde que ela estivesse debaixo de uma posição de honradez, de dignidade pública, como também submissa ao seu marido, que na visão daquilo que os anjos pudessem ver, estariam com toda certeza aprovando, ou pudessem até reprovar, se não fosse da mesma forma como estamos falando. Então, falando assim, uma mulher deveria hoje, no nosso contexto, usar o véu? Olha, na nossa cultura não tem sentido. Existe uma igreja, que é conhecida como a Igreja do Véu, que eu não vou dizer o nome, que as irmãs usam o véu. O fato de uma mulher colocar o véu sobre sua cabeça não significa que ela é uma mulher honrada, digna, na nossa cultura, e nem que ela está submissa ao seu marido. A mulher pode botar o véu e ser uma baita de uma rebelde, falando que nem gaúcho aqui. Então, observe que há uma importância que a mulher esteja numa posição de honradez. Uma mulher chegar, então, num culto na igreja de Corinto sem o véu,
é semelhante como uma mulher ir no culto hoje, quem sabe vamos falar assim, de biquíni ou de maiô. Seria um escândalo. Então, falando disso, isso diz respeito a nós que uma mulher deve estar no culto vestida de uma maneira cujo pudor, cuja modéstia, cuja honradez, cuja aquilo que se possa atribuir a ela seja algo que lhe dê realmente um valor conforme os valores da palavra de Deus. E que ela possa estar submissa ao seu marido. Eu penso particularmente, eu tenho uma interpretação pessoal que penso, que essa falta dessa atitude da mulher, né, que a falta disso seria um pecado. E assim como os homens que não dão honra à mulher como vaso mais frágil podem ter as suas orações impedidas, a presença desses anjos poderiam, na verdade, também ter uma mulher que não estivesse, na verdade, debaixo de uma posição de dignidade e debaixo de uma submissão ao seu marido ou ao seu cabeça, seja ele pai, e não tendo nenhum dos dois debaixo da autoridade do anjo da igreja, que agora é a figura de um homem, ela estaria então fazendo e exercendo a sua oração, especialmente a sua profecia, de uma maneira que não seria agradável aos olhos dos anjos, podendo ter o seu exercício impedido da mesma forma quando um homem não dá honra à sua mulher. Falando assim, eu acho que o ponto que não tratamos aqui, que aqui tem tanta coisa, isso aqui é de difícil interpretação. Eu estou dizendo essas coisas que são as coisas que eu aprendi. Então vamos dizer assim, bom, a mulher deve usar o véu hoje? Certamente não. Mas a mulher tem que ter dignidade hoje como tinha que ter dignidade naquela época. E a mulher tem que entender que Deus criou uma hierarquia no seu reino e uma hierarquia na criação. E isso não tem como ser burlado. Uma mulher pode servir a Deus? Pode. Deve. Mas também esse final aqui que não falei, onde fala da natureza, da questão do cabelo crescido, né? Na grande maioria das culturas, a mulher sempre tem o cabelo mais crescido que o homem. Nesse contexto moderno dos últimos anos que nós vivemos, isso aqui, meus queridos, é uma coisa descartável. Há um desvalor, há uma... Então hoje os homens, né? Vamos convir, né? Cada vez os homens se vestem mais parecidos com mulheres. A natureza ensina, quando ele está falando aqui, que Deus criou o homem para ser diferente da mulher. Deus criou o homem, o corpo do homem é diferente da mulher, emocionalmente o homem é diferente da mulher. Na questão da intelectualidade, diz até que as mulheres são mais inteligentes que os homens, mas é diferente. Há uma série de diferenças. Há uma série de diferenças. E essa diferença, ela também vai e deve existir dentro até de um contexto de vestir. Então, uma mulher, na maioria das culturas antigas, ela sempre tinha o seu cabelo comprido e muitas vezes o homem, com raras exceções, tinha o seu cabelo pouco crescido, mas não igual ao das mulheres. Então, observe que Deus valoriza a diferença. E Ele quer a diferença. Então, que ninguém usurpe o seu lugar, mas que cada um sirva a Deus numa igualdade que Deus deu, podendo então glorificar a Deus, não quebrando o princípio do reino de autoridade, nem o princípio da criação, mas servindo como um canal de Deus para abençoar o povo de Deus através do seu espírito, mas através também do seu porte. Que uma mulher hoje esteja, então, coberta com um véu, que não é um véu físico, pelo seu porte honroso, digno, a sua maneira de vestir dentro da igreja, como também no que diz respeito à submissão e à sujeição para o seu marido. Bom, este é o comentário que fizemos aqui. Aqui no final diz assim, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Quem sabe você pode discordar e dizer assim, olha, eu acho isso aqui machista, eu acho isso, eu acho aquilo. Bom, você pode, meu querido, você pode achar o que você quiser.
Porque se eu estou errado em tudo que eu busquei para falar isso aqui, então as mulheres têm que usar o véu. E se tem que usar o véu, e é o véu, deixa eu dizer uma coisa. Será que é o véu mesmo? Não pode ser. É mais fácil botar um véu na cabeça e, tirando o véu, fazer tudo errado. Meus queridos, não diz a palavra de Deus que as mulheres devem ganhar os seus maridos sem palavras? Não diz a palavra de Deus, que Sara chamava Abraão de Senhor e sois filhas delas se fizerem as mesmas coisas? Sabe, tem coisas que às vezes pode ser difícil de ouvir, mas Deus é forte. Ele tem os seus princípios, e o princípio que tiramos é que a mulher, com toda certeza, foi colocada numa posição de honradez por Deus, a uma igualdade, mas a funções diferentes, fora da igreja e dentro da igreja. E essas dentro da igreja, a mulher deve conhecer a sua posição e se portar de uma maneira honrosa, para que não seja ferida a sua reputação, nem a reputação do seu marido, nem a reputação da igreja e muito mais, que possamos afirmar então aqui com muita firmeza. Nós, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. A verdade, vamos ser sinceros, tem um monte de mulher rebelde. Nunca, não sei, posso estar errado, quem sabe no tempo de Sodoma e Gomorra, né? Ou quem sabe no tempo que o mundo foi destruído pelo dilúvio. Possivelmente nesse tempo, mais do que Sodoma e Gomorra, ali tinha mais perversão. Vou dizer nunca, no tempo que eu tenho com 53 anos, nunca se houve tanta rebeldia no mundo, rebeldia de tudo que é gente e, consequentemente, rebeldia da parte das mulheres. Então, olhar para isso sem temor de Deus, e se não for isso que eu falei, o que vai ser? A verdade é que esse ponto é um ponto de difícil entendimento, mas, com toda certeza, ainda que, quem sabe, precisando de iluminação a respeito das coisas para entendermos melhor, não está muito longe daquilo que nós falamos aqui. Que Deus te abençoe. Se você quer, como mulher, dizer assim, pastor, não gostei, está errado meus olhos, eu não aceito, não tem problema, você pode fazer. Se você tem uma visão diferenciada disso, né, por favor, faça o seu comentário. Na verdade, vamos convir. A palavra de Deus está escrita, não temos como mudá-la. Que Deus te abençoe.